tudo bem? Meu nome é Solange e eu estou cursando a segunda licenciatura em Letras pela Faculdade FAEL. Estou fazendo esse vídeo para a conclusão do estágio, já que estamos em pandemia, não foi possível aplicar o plano de aula presencialmente. A disciplina é Língua Portuguesa e será aplicado no 8º ano. O tema é intertextualidade. O objetivo é levar o aluno a refletir sobre os diversos gêneros textuais que existem e que podem dar origem a outros textos. Para a sensibilização do tema, eu irei apresentar o Hino Nacional da Propaganda. Veja um trechinho. Num posto da Ipiranga, às margens plácidas de um volvo heróico Brahma retumbante, escol da liberdade em Raider fúlgido brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade. Após a abertura do tema, irei fazer alguns questionamentos com os alunos, como, por exemplo: você consegue perceber a intertextualidade na música? O que é intertextualidade para você? O autor preferiu empregar palavras parecidas com o texto original. Por quê? No desenvolvimento da aula, eu explicaria o que é intertextualidade e falaria um pouco sobre os tipos de referência que existem. O que é intertextualidade? É a relação que se estabelece entre dois textos. Veja o exemplo do filme O Diabo Veste Prada. Veja como a propaganda referencia: o quiabo veste Prada. A intertextualidade pode ser verbal ou não verbal. Ela pode estar presente na música, no filme, na novela, na pintura. A intertextualidade pode ser implícita ou explícita. A referência implícita não é facilmente identificada. Ela exige um conhecimento prévio do leitor, pois não possui a fonte. Minha terra tem Coríntias, onde canta o sabiá. É minha terra tem Palmeiras. Bom, cada um tem o time que quiser. Observe que a referência está implícita sobre a Canção do Exílio. Já a referência explícita é identificado facilmente, pois está de maneira clara e o leitor consegue perceber. Observe como a Canção do Exílio é uma referência explícita num poema de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Agora eu vou apresentar para vocês alguns tipos de intertextualidade. Vamos ver? Paráfrase é a recriação de um texto já existente, que mantém a ideia original de um texto. Veja o exemplo da poesia de Paulo Leminski. Confira, tudo que respira conspira. Paulo Leminski já nos alertou para conferir, pois tudo que respira, conspira. A paráfrase é a reescrita de um texto que mantém a ideia original. Ela modifica algumas palavras. Um exemplo são os resumos. Citação é o acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, citando o autor. Exemplo: analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Capin, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. A citação referencia a ideia de um outro autor, citando entre aspas. A sua não menção pode ser considerado plágio. Epígrafe consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo a ser discutido em um texto. Veja o exemplo:
O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Coco Chanel. Esta frase serve como uma abertura. A epígrafe traz o assunto que vai ser narrado no texto, geralmente utilizado em monografia, artigo, textos científicos. A alusão faz referência aos elementos presentes em outros textos. Consiste em uma menção. Veja o exemplo sobre a Guerra de Troia. Eu ganhei um presente de grego. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Na alusão, é preciso que o leitor perceba a referência, que pode referenciar um lugar, um personagem ou algum acontecimento. A paródia é uma crítica irônica de caráter humorístico, recriando o texto de uma maneira diferente. Veja como a propaganda do Bombril utiliza o humor para referenciar o quadro da Mona Lisa. A paródia, na maioria das vezes, utiliza o humor, podendo mudar totalmente o assunto da referência. A tradução caracteriza-se em uma espécie de recriação, na qual um texto passa por adequação em outra língua. Por exemplo, quando um livro em português é traduzido para o espanhol. Estes foram os tipos de intertextualidade mais comuns. É evidente que intertextualidade é o diálogo de um texto com o outro. Para a fixação do conteúdo, eu apresentaria alguns exercícios sobre a propaganda do Greenpeace. Observe a imagem. Você não quer contar essa história para seus filhos, quer? Os questionamentos servem para causar reflexão nos alunos e provocar a participação deles ativamente na aula. Agora responda: com qual texto a propaganda está dialogando? Qual é a finalidade dessa propaganda? Você não quer contar essa história para seus filhos, quer? A que filho se refere? Qual é a importância da intertextualidade entre esse texto original para alcançar o efeito publicitário desejado? Essa propaganda vende um produto ou uma ideia? Explique. A que público essa propaganda se destina? Os exercícios visam uma reflexão crítica no aluno, mas a avaliação é sempre contínua. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir.